Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar da inteligência e do instinto. E na pergunta 71, Kardec questiona o seguinte: a inteligência é um atributo do princípio vital? Nós já falamos que o princípio vital é o princípio da vida física, né? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, ou seja, não tem instinto, e não tem vida orgânica, consequentemente, não pensam. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio de órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Olha como é interessante isso aqui, ó. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Pois vamos voltar a falar sobre isso aí, vocês vão entender por que eu estou repetindo isso aí. Tem uma notinha aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência que existe e de que constitui uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podemos distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos da inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Qual a fonte desta inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-á dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Podemos pensar, podemos dizer dessa forma, que eu fui lá no princípio universal e tirei uma porção de inteligência para mim, como eu tiro o fluido vital? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que o homem não há dado penetrar, e esta, por enquanto, é desses números. Então, nós não sabemos ainda especificamente como isso funciona, de onde a gente tira. Mas nós sabemos que a inteligência é uma faculdade individual, é uma coisa minha, é um desenvolvimento meu. Quando eu falo minha, eu digo espírito, é uma inteligência, é uma faculdade do espírito. É uma individualidade do espírito. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Olha só,
todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o animal tem o seu instinto. Ele sabe que está com fome. Sem pensar, ele procura comida. Ele sentiu essa necessidade. O homem tem um instinto. Ele sabe que está com fome, ele precisa se alimentar. Aí entra a inteligência no momento em que ele escolhe, ele faz o seu alimento. Mas o instinto não pensa, o instinto só diz que está com fome. O instinto só diz que quer comer. Você sente essa necessidade sem que ela raciocine. Simplesmente você está sentindo fome, simplesmente você tem a necessidade de comer. Você sentiu esse momento, não pensou. Aquelas atitudes que nós temos sem pensar. Digamos que descuidadamente você encosta a mão em um objeto quente, automaticamente você tira a mão na hora. Isso é o instinto. E depois você pensa, poxa, o negócio estava tão quente ali, eu nem vi que estava quente, encostei a mão ali. Quer dizer, você não colocou a mão em um objeto quente e ficou segurando, queimando a sua mão e pensando assim, isso aí está quente, eu não posso segurar aí que vai queimar minha mão, então eu vou tirar a minha mão. Não, você não pensa, você age com instinto, é na hora, você tira na hora. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que decorrem da inteligência. Quer dizer, então, eu dei como exemplo aqui um ato que decorre do instinto e um que decorre da inteligência. Mas se confundem, estão juntos, né? Não tem como prescrever onde acaba um e começa o outro, porque isso vem lá dos primórdios, né? Quando nós muito pouco raciocinávamos, nós agimos por instinto, né? Conforme o animal também age por instinto até hoje. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? À proporção que eu vou me tornando um espírito cada vez mais inteligente, mais intelectualizado, vai diminuindo o meu instinto, eu vou perdendo o instinto, ele vai acabando? Essa é a pergunta. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se extravia. Olha como é interessante isso aí. É muito comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas falar assim, o meu instinto dizia para mim não fazer isso. Mas o raciocínio pensou, não, vou fazer. E aí você faz e acaba, muitas das vezes, se dando bem ou se dando mal. E aí, por exemplo, por que eu não ouvi o meu instinto? Meu coração dizia para não fazer isso. Quer dizer, o instinto de preservação, o instinto protetor estava dizendo, mostrando para você que você não devia fazer. Mas o instinto não pensa. Você só tem aquele sentimento naquele momento que não devia fazer isso. Mas raciocinou, refletiu, usou a inteligência e fez. Porque nem sempre é um guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha que dá ao homem o livre-arbítrio, que eu acabei de falar. Nós não ouvimos o nosso instinto, não ouvimos o nosso coração, como diz alguns, por interesse. Não, isso não, vou fazer assim, que assim vai ser melhor, sempre pensando em levar uma vantagem, sempre pensando num bem-estar maior, e às vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa má educação, como aqui está escrito, a gente falseia o nosso instinto, a gente muda o rumo.
O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que o da inteligência resulta de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme a espécie de suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Pergunta 79. Que definição se pode dar dos espíritos? Como definir um espírito? Poder-se dizer-se que Poder-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, o espírito é a criação divina, inteligente do universo. Interessante que povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, hoje sou um espírito encarnado. Amanhã eu desencarno, continuo povoando o universo fora da matéria. A palavra espírito é empregada aqui para distinguir as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Somos, seres, individualizados, povoando o universo, independentes da matéria. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simplesmente encarnações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? Quando falam em filhos de Deus, a gente tem uma ideia também, muitas das vezes, que são seres tirados de uma porção. Pode ser isso? Olha que pergunta interessante. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seres simples emanação ou porção desta e por isto denominados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mas Deus tem lá uma porção de filhos, uma porção de espírito, uma porção. E o Ricardo é um pouquinho daquela porção. Será que é assim? Ou nós somos uma individualidade, nós somos criados por Deus individualmente? Como é que foi que aconteceu isso? Olha que resposta interessante. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina não é o homem quem a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos sua obra. Mas não somos uma porção dele, somos filhos de Deus, somos obra de Deus, somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com destino à perfeição. Muito importante a gente sempre lembrar disso. Somos uma individualidade. Somos seres individuais, não somos porções de nada, somos nós mesmos. Nós somos a inteligência, somos o raciocínio que pensa, que raciocina, que fabrica, que faz, que cresce, mas que progride moralmente, progride espiritualmente e se eleva na hierarquia dos espíritos cada dia que se passa.
Quer queiramos ou não, viveremos para sempre. E todo dia crescemos um pouquinho mais. Ora no corpo físico, ora fora do corpo físico, mas nós somos essa individualidade. Eu sou o Ricardo para sempre. Pode ser que numa próxima encarnação me dê outro nome, mas o raciocínio, a inteligência, o espírito é o mesmo, ele só trocou de roupa. E deram um outro nome a essa roupagem dele. Somos uma individualidade. Somos filhos de Deus, somos obra de Deus.